Oi pessoal, tudo bem? Trago mais um caderno para mostrar para vocês. Esse daqui é um caderno bem diverso, que ele vai ter coisas tanto de algumas cidades, muitas anotações e também desenhos em algumas exposições. Então eu começo com ele com uma brincadeira que é a embalagem de pão aqui na padaria perto de casa, que eu já faço uma brincadeira de desconstruir e brincando criando aqui uma composição dentro do espaço. E aí vão ter coisas que até uma dica para quem está começando a fazer um caderno como esse, às vezes eu faço desenho em alguns outros papéis, coisas assim que seriam jogadas fora. Mas eu pego, recorto e colo no caderno, porque é uma maneira de poder guardar. Outra coisa importante é que o caderno é feito por camadas, né? Então, eu fiz um primeiro desenho que eu acabei achando que não gostei dele, mas depois eu revisitei, coloquei uma colagem, outro desenho, depois eu venho e coloco ainda um rótulo de uma embalagem. Então, e eu posso ainda continuar aplicando mais coisas aqui. Então, o caderno nunca está pronto, né? Então, coisas que eu vou vendo, achando interessante, vou desenhando, ilustrações que eu estou desenvolvendo para alguém, eu vou lá e vou brincando, vou colocando no caderno, mais algumas ilustrações. Como eu falei, eu fiz em papéis soltos e vou lá e colo aqui, porque o caderno é uma maneira para guardar aqui, ó, mais ilustrações que eu colei aqui no caderno, para não perder. Pequenas ideias que eu vou tendo, alguns insights eu pego e coloco aqui no caderno. Então são várias ideias, vários elementos que eu vou tendo. Por exemplo, aqui um escritório que eu gosto, tem aqui um trabalho interessante tipográfico, eu vou lá e colo a imagem, experimentos que eu fiz, que podem ou não ser utilizados, e colagem. E aqui na colagem é uma maneira também de começar a ordenar as coisas. Como essa boca tem essa linha que passa nesse espaço, o encaixe entre esses dois papéis diferentes que repete essa letra E. Então, essas colagens aqui eu vou buscando sempre alguns encaixes, alguma coisa para fortalecer essa associação entre esses pedaços de papel para que a leitura seja que esse objeto e essa página seja vista como uma coisa só. Desenhos aqui, como a sobreposição acontece, então como eu vou lá e fiz uma anotação, e aí essa anotação era uma coisa que ia passar desapercebida e também não era interessante mais no momento, eu vou lá e faço o desenho por cima. E isso vai acontecer novamente nessa página, uma colagem por cima de anotações, e assim como eu poderia, aqui novamente, como eu poderia refazer e colocando novas coisas nessas camadas aqui. Reportagens em revistas que eu vou lá e coloco uma matéria que eu acho legal para ser guardado, até outro trabalho de outras pessoas que eu vou colocando aqui, e colagens que eu vou brincando. Então aqui nesse caderno tem alguns experimentos, como esse daqui que eu gosto bastante. Isso daqui eu peguei uma revista, passei a caneta bastão não, passei a cola bastão na imagem e colei sobre o caderno. Deixei por um tempo, esfreguei bastante e depois eu puxei essa imagem. Então a tinta da revista transfere aqui para o papel por causa da cola, mas fica com essa textura bem esquisita, bem interessante. Então é um processo que eu posso utilizar para um outro projeto e foi uma descoberta aqui nesse caderno. Então depois eu tento fazer isso com um papel PB, e coisas que vão acontecendo. Aqui, novamente, as camadas, como um desenho inicial, acabo não ficando satisfeito com ele, vou lá e jogo uma tinta preta, jogo depois papéis coloridos, e isso vai construindo por camadas o desenho. E nessa geração de ideias que eu vou colocando, anotações e também visita exposições. Nessa exposição lá no MASP,
Aqui são trabalhos de dois diferentes artistas. Um é de Cavalcante e esse daqui é do Carlos Scliar. Então, quando eu vou lá e no museu vou copiar uma obra, fico estudando e copiando a obra, eu vou aproximando até essas obras e ao final parece que é uma obra única, é uma composição só. E isso são descobertas que eu faço ali, que nem havia premeditado isso e achei que ficou muito interessante. Aqui também, dois trabalhos do Portinari, que eu desenhei lá no MASP, um trabalho do Volpe, outro do Otto Stupakoff, o Segal, como eu vou desenhando e vou descobrindo muita coisa sobre esses artistas, então uma pintura do Picasso e até mesmo as anotações ali, o folheto da exposição. Deixo tudo isso guardado, como isso é uma fonte de pesquisa futura. Pequenas ideias e pequenas histórias eu vou anotando nesse caderno. Aqui, ali na Pinacoteca, então também uma obra, depois eu vou colocando aqui uma colagem, trabalhos do Brecheret também ali na Pinacoteca, e também aqui, olha, usando outros materiais como canetas coloridas. A canetinha tem uma coisa que normalmente ela passa, transfere, ela ultrapassa o lado do papel. Mas olha só esse recurso. Quando isso acontece, use uma colagem. Usar uma colagem, pintar a página toda de branco ou de preto, são recursos, porque assim é possível variar de materiais sem ficar preso somente em um. Eu particularmente eu acabo gostando bastante de usar essa caneta preta, porque ela é muito fácil de carregar e de utilizar. E também tem, como eu falei, esses materiais que eu gosto. Então, porque eu consigo anotar, consigo colocar colagens. Essa aqui, na verdade, não é uma colagem, é uma reportagem, de uma revista que eu guardei essa matéria. Então, novamente, sobreposições, anotações que eu fiz e depois eu vi que talvez colocar a matéria é mais interessante do que ter essas anotações. Então, funciona muito por camadas esse caderno. Então, novamente, ilustrações que eu fiz em papéis soltos, eu coloco aqui, depois eu volto a trabalhar aqui, vou desenhando, escrevendo. Então, as coisas vão acontecendo. Aqui tem uma página, essa página ela é muito importante porque ela faz parte do meu livro, Processo de Criação e Design Gráfico. E essa página, ela nasceu, esse número 4 ele nasceu a partir dos restos de colagens anteriores, e esse número apareceu assim aqui na mesa, e eu falei, nossa, isso parece o número 4. E eu fui lá e colei. E com esse número foi o insight para depois o desenho de todos os outros números e recentemente o desenho de todas as letras a partir desse insight inicial. E aqui está registrado todo esse processo. Então, mais alguns desenhos que eu fui experimentando aí com materiais diferentes, colagens, coisas que são restos de viagem, e a sobreposição de desenho com a colagem. Então, são experimentos diversos. Aqui um pouco de tinta, que aí uma página grudou com a outra, eu posso, de repente, até trabalhar e colocar mais coisa aqui. Então, o caderno nunca está pronto. Experimentos sempre são bem-vindos e camadas de novos experimentos podem acontecer. Então, e algumas ilustrações que eu fiz, eu deixo guardado. Olha como foi em um outro papel, eu cortei e colei aqui. Porque a probabilidade de perder um papel é muito grande, mas o caderno já é mais difícil. Aqui eu tenho um desenho aqui do estúdio, da luminária. Aqui mais um desenho de uns números. E isso daqui pode acontecer a mesma coisa com o número 4 que eu mostrei anteriormente. Esses números nasceram a partir de uma ilustração, de um desenho que eu fiz. E isso eu posso ir para uma outra ferramenta, como o computador, e acabar fazendo todos os números e depois todas as letras. Então, aqui é um processo, um pouco de investigação de ideias que são geradas que podem culminar em projetos por inteiro, né? Então,
mais algumas ilustrações, descobertas. E aqui é uma descoberta do material. Eu tinha visto e me chamou a atenção esses luminosos que tem algumas lojinhas abertas 24 horas. Eu quis reproduzir isso. Eu brinquei com dois materiais, que um é a tinta nanquim e o outro é o pastel oleoso. Eu primeiro fiz com pastel oleoso esses pontinhos, né? Então tem até mais nessa página. Fiz esses pontinhos e depois eu passei o nanquim. Como o pastel é oleoso, o nanquim não adere sobre ele. E aí foi uma descoberta que eu podia brincar primeiro com pastel e depois passar o nanquim, que o nanquim não ia sobrepor. Então, essas descobertas de materiais são sempre muito ricas, né? Brincar com o guache e o nanquim, aqui mais um pouco de guache e nanquim, e tem muitas coisas em relação à tipografia que eu vou copiando, vou anotando, e eu vou trazendo aqui para o caderno, né? Então aqui, ó, mais cópias de algumas letras, pequenas ideias, anotações, eu vou colocando tudo aqui. Então, esse daqui, por exemplo, era uma imagem que eu vi na internet que era um cartaz de segurança contra incêndio vietnamita, que eu vou lá e desenhei isso daqui. E ideias que depois culminaram, eu fiz um cartaz com essa ideia de um SOS feito de correntes, e aí eu lembrei desse insight e eu consegui produzir o cartaz. Então, esses insights são muito interessantes que podem ser revisitados e se transformar em projetos. Ou mesmo o sketchbook como ferramenta. Aqui tem vários elementos, vários desenhos que são de um cliente, de um projeto que eu estava fazendo, um projeto comercial, e como para poder gerar as ideias, porque para poder finalizar esse material, que começou com uma embalagem, e depois todo o material de comunicação, eu vou fazendo aqui, então, todos os desenhos de como seria isso, e isso ajuda muito para gerar. Então, eu vou trabalhando ao mesmo tempo aqui no sketchbook e no computador. Então, eu gero uma ideia, acho interessante e já vou para o computador, né? Então, aqui mais umas cópias de letras, e aqui voltando, olha só, para poder fazer depois o copo exclusivo desse cliente, dessa marca, como eu vou gerando ali alternativas aqui no papel, para depois eu identificar uma que seja interessante, e aí eu levo ali e finalizo no computador. Aqui mais alternativas para uma torneira, para poder sair ali o chopp, como eu vou fazendo todas essas alternativas. Então, o caderno não é somente para experimentos ou ideias livres, também são para geração de ideias para clientes comerciais. Então, tudo que for um processo de criação, independente se é comercial ou não, você pode utilizar um caderno. Aqui, ó, novamente, mais uma página desse cliente. E aqui anotações ou mesmo colagens de algumas viagens. Então, existe uma diversidade muito grande nesse caderno que eu vou colocando. No momento tem uma ideia, outra uma anotação de uma ideia. Aqui tem um recorte de jornal e eu fui colocando muitas coisas. E tem aqui uma coleção que eu inicio nesse caderno e depois eu continuo em outros cadernos, que é a coleção de adesivos de fruta, né? Eu não sei o que vai dar nesse projeto, nessa coleção. Pode ser que eu desenvolva um projeto futuramente, mas por enquanto é uma grande coleção aí que eu tenho. Mais colagens de material de viagem, desenhos que eu vou fazendo de letras durante a viagem, aqui mais alguns números. Então, é uma diversidade muito grande. Então, um desenho que eu faço em ouro preto, depois eu pego um número que eu vi ali em algum lugar, olha só, algumas letras. Isso daqui pode ser um primeiro insight para depois desenvolver o sistema todo. Então, o caderno, nessa geração de ideias, ele acaba sendo uma oportunidade para revisitar essas ideias e desenvolver uma série de coisas. Sempre quando eu vou iniciar um projeto, eu vou lá e olho o que tenho aqui nesses cadernos. Não que a ideia já esteja pronta, mas
ele é um início, uma centelha de uma ideia que pode se transformar. Então, desenhos aqui, então esse aqui é um desenho que eu fiz de uma foto que eu achei interessante. Aqui é de uma exposição no MASP da Terezinha Soares, que eu fiquei muito impactado com as letras que ela utilizava ali nas obras dela, o trabalho dela, o folheto, um pedaço do folheto, aqui mais alguns desenhos que eu fiz. Então eu fiz os desenhos no local e depois eu pintei em casa com essa tinta amarela. Colagens e desenho junto, né? Então fiz primeiro esse desenho, aqui eu achei que não estava tão interessante, então eu brinco com a colagem, aproximando dois papéis distintos, criando aí uma aproximação interessante para essa composição. E aqui tem ali mais anotações, alguns desenhos feitos com as canetas que eu mais gosto. Vou aproximando também dois artistas com trabalhos distintos, e isso vai criando uma página integral, né? Mas são duas obras diferentes que foram copiadas. E aqui numa outra viagem para o Peru, fui visitando todos os locais e também ali os museus e fui copiando tudo que acontecia por lá. Aqui é na Pinacoteca. Então a gente pode ver que começa num local, pula para outro, então ele não tem uma coisa linear. As coisas vão acontecendo, eu vou pegando uma página que está em branco, faço um desenho ali, depois eu pulo para outro. Então esse aqui é um trabalho que eu copiei do Ivan Serpa, que é ali da Pinacoteca. E aqui tem uma história legal, que eu estava fazendo esse desenho e aí apareceu uma pessoa e queria tirar foto de eu desenhando ali na Pinacoteca. Fiquei ali meio estranho tal, e falei, pode tirar, né? Mas ao mesmo tempo apareceu o segurança da Pinacoteca e falou, olha, o rapaz está trabalhando, acho que não é legal atrapalhar tal. E achei muito gentil do segurança auxiliar naquele momento, porque hoje todo mundo quer fotografar muitas coisas. E eu estava ali realmente trabalhando, fazendo uma pesquisa sobre o trabalho do Ivan Serpa, desenhando. Então foi muito gentil da parte dele. Até aqui uma vista da Pinacoteca com o Jardim da Luz ao fundo. E aqui algumas descobertas, um desenho ali de uma obra no Peru. E como vou pulando, né, vocês viram que começa de um lado, vai para o outro. Então não tenho específico, essas são as páginas específicas de tal momento. Eu vou misturando. Então não, assim vai quebrando a linearidade. E aqui é um exemplo para mostrar para vocês que era uma página que eu fiz algum desenho que talvez eu a princípio não gostei. E aí eu passei uma tinta branca inteirinha nessa página, trazendo ali uma camada, e aí eu vou lá e faço uma colagem. E isso é legal porque cria uma história. Acaba ficando ali resquícios de um desenho que tinha aqui anteriormente. Mas essas camadas vão fazendo com que esse papel tenha uma história, tenha uma textura, tenha algo aqui por trás, em vez de ser somente um papel branco. Então, está insatisfeito, passa tinta, faz uma colagem por cima, então, porque o trabalho nunca está pronto. Então, desenhos ali no Peru, do Museu Larco, então muitas descobertas interessantes. Então, faço esse desenho ali no museu e depois essa pintura em casa com nanquim. Então, ficar no museu são muitas horas que eu acabo ficando. E eu vejo que os funcionários do museu sempre são muito gentis comigo, querendo mostrar uma obra muito interessante, e conversas vão acontecendo durante essas visitas, né? Então aqui mais alguns desenhos ali do museu, e o preto vai brincando para poder dar esse contraste. E isso eu vou guardando todas essas obras que eu vi nesse Museu Larco lá no Peru. Então aqui mais algumas coisas. E aí vou trazendo também restos da viagem, anotações. Então, e de repente até a aproximação dessa ideia com esse resto pode criar algum insight, né? Então,
o poder de aproximar essas coisas é muito rico. Então eu não deixo essa linearidade justamente por isso, porque nessa aproximação pode acontecer alguns insights. E para a nossa próxima conversa, eu vou trazer esse outro caderno aqui, que é um caderno que deixa bem claro que os projetos comerciais também podemos iniciá-los num caderno aqui de sketchbook. Então tem vários trabalhos aqui para vocês poderem observar e também algumas coisas de viagem. Mas isso daqui é uma outra história e muito obrigado para quem ficou até agora aqui, até o final do vídeo e valeu!